Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de maio de 2025. Na noite das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E nós estudamos o Evangelho sequencial, bem sequencial. Então, convidamos sempre os colegas para falar conosco sobre o estudo do Evangelho. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 8, os que têm puro o coração, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. E hoje nós vamos estudar do item 11 até o item 14. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Estamos recebendo aqui com muita alegria a nossa irmã Delma Moura, trabalhadora da UMEP, não é, Delma? Isso, Trabalhadora das Mocidades Espíritas de Petrópolis, não é isso o nome? isso. É, União Municipal Espírita de Petrópolis. União Municipal Espírita, eu sei que é das Mocidades Espíritas. União Espírita de Petrópolis. E é um prazer, com muita alegria, recebermos você aqui na casa de Francisco de Assis. Nossa casa espírita é no Morém, na rua Pedro Ivo. Uma Sim. casa muito simplesinha, franciscana, e nós é ali que realizamos nossas reuniões, que podem ser presenciais e online. Hoje, um problema do feriado, né? Muitos companheiros não estarão presentes porque estão viajando. Nós não Sim, estamos fazendo na Casa Espírita. Até porque aqui em Petrópolis tem a questão de ônibus, eles retiram os ônibus do feriado, né? é verdade. Um pouquinho complicado para a gente. Mas hoje, vamos lá à nossa palestra pública, porque para espírita não tem feriado, né? É, A espiritualidade não tem 1º de maio, não não tem. tem feriado. Então, é um prazer, minha querida, recebê-la aqui. Espero poder Prazer é meu. contar com a sua presença mais vezes em nossa casa. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou ler uma pequena página que foi recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier em reunião da noite de 9 de janeiro de 1980, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, Minas Gerais. E o título é Se Quisermos. Diz assim o querido irmão Emmanuel: não estaciones à margem do caminho para acalentar lembranças amargas. Qualquer que seja o erro que tenhamos cometido, seja esse ou aquele desgosto a causa do que sofremos, provas difíceis terão desabado sobre nós. Estejamos talvez a saindo de quedas escabrosas. Entretanto, se quisermos servir em auxílio aos outros, estejamos certos de que a misericórdia do Senhor nos doará forças para retomar a estrada do bem e prosseguir na jornada de elevação outra vez. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, pela oportunidade abençoada que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite para escutar mais uma vez reflexões importantíssimas sobre o Evangelho do Senhor, que é a boa nova. Que o Pai nos abençoe, nos fortaleça. Pedimos ao Pai que abençoe nossa irmã Delma Moura, abençoe o seu lar, a sua família, o seu trabalho doutrinário, que ela possa estar sempre firme, perseverante, com muita fé, coragem, para continuar a sua caminhada, buscando a sua reeducação, a sua elevação moral e nos ajudando a compreender um pouco melhor os ensinos do Senhor. E também pedimos ao Pai que abençoe, proteja, ampare todos aqueles nossos irmãos que se encontram espalhados pelo mundo em sofrimento, em desespero, em solidão, doentes, desamparados, porque sabemos que são muitos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. E assim, envolvidos por essas bênçãos que descem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, que nos perdoe, nos abençoe, tenha compaixão de nós e nos permita iniciar a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Delma, você tem até 7h30 para fazer as suas Sim. contribuições, tá?
e que Deus te abençoe sempre e continue a abençoar todos nós. Amém. Vou colocar meus slides. Isso. Você me escuta ainda? Ainda não apareceu para gente. Você Não apareceu para vocês? compartilhou, você tem que compartilhar. Jesus. É um Pode iniciar a sua apresentação. Tá ótimo. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar de um tema assim que algumas pessoas não entendem, né? Eu mesmo custei para entender esse tema quando eu comecei na doutrina espírita, que é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Parece assim muito radical, né? Mas quando a gente pensa no público de Jesus, quando ele chegou à Terra, eles não entendiam muitas sutilezas, né? Tinha que ser firme para que eles pudessem entender. Essa era a primeira frase, e depois Jesus vai explicando, esmiuçando o que ele quis dizer com isso. Então ele diz assim: primeiro a gente tem que saber o que é escândalo. Escândalo, no entendimento de Jesus, o que ele quis dizer, que escândalo é um tropeço. É tudo que leva o homem à queda. São os maus exemplos, os princípios falsos, os abusos de poder. E aí nós chegamos num ponto, né? É o primeiro slide e já Jesus dá uma pista muito grande para todos nós que escândalo não é só aquilo que vem a público, aquilo que sai na mídia, que todo mundo se horroriza porque ele lesa a moral, os costumes daquela região. E no sentido vulgar que nós entendemos, é toda ação que de modo ostensivo vá ao encontro à moral ou decoro. É isso que nós entendemos. Ah, isso é um escândalo. Nossa, nunca podíamos pensar que tal pessoa fizesse isso, que tal sociedade fizesse aquilo. Isso para nós é um escândalo. Mas o escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que possa ter, no ruído, no barulho. Por isso que fala um escândalo. O escândalo é quando ele faz barulho, quando ele chama a nossa atenção. Mas Jesus não quis falar desse escândalo. Também falou desse escândalo, mas não, mas o escândalo que ele quis falar é um escândalo que a gente agora que começa a compreender. O que Jesus quis falar com escândalo? No sentido evangélico, ele diz assim: é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação mal de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, resultado efetivo do mal moral. Quando, quando esse sentido evangélico chega ao nosso entendimento, nós compreendemos que nós estamos inclusos. Não é só aquele que foi preso, aquele que foi pego, aquele que está na mídia, é, aquela sociedade que foi descoberta, aquele costume que choca. Não é isso. Jesus quis falar das imperfeições humanas que estão embutidas em todas as comunidades. Para, para uma determinada comunidade, é permitido fazer certas coisas que para outras comunidades seriam abusivas, seria um escândalo, seria uma coisa inadmissível. A gente vê o apartheid, né, as castas, nós consideramos isso abominável. Como é que uma pessoa nasce uma casta e ele tem que morrer naquela casta, porque ele não pode evoluir, ele não pode crescer, ele não pode almejar coisas melhores para ela. Mas isso é da nossa imperfeição humana. Isso não é coisa que Deus deixou para gente.
Ele não quer isso para nenhum de nós. Ele quer que nós olhemos para a nossa imperfeição. E olhando para a nossa imperfeição, a gente reflita sobre como aquela imperfeição age ou nos maltrata, porque o escândalo não está só em nós, está no outro também. E o outro nos toca quando a imperfeição dele nos fere. Aí tem uma passagem, uma historinha muito interessante, que eu adoro uma historinha, é a historinha do porco-espinho. Alguém de vocês já deve ter ouvido essa história, que diz assim: os porcos-espinhos estavam no inverno muito grande e eles queriam se aquecer. Mas quando eles se aproximavam um dos outros, eles se feriam, porque o próprio nome diz, eles eram porcos espinhos. Em volta do corpinho deles era cheio de espinhos. Mas o frio ia matar a todos se eles não se aproximassem. E cada vez que eles tentavam se aproximar, eles se feriam e repeliam estar perto do outro. Só que eles pensaram: como nós vamos poder fazer isso? Como nós vamos enfrentar o inverno tendo esses espinhos que ferem o nosso irmão? O que aconteceu? Eles se juntaram de maneira que os espinhos não tocassem o outro para que eles pudessem se proteger. E é assim que nós estamos no nosso planeta de expiação em prova, esse planeta cheio de ainda dificuldades, de desafios. Nós queremos nos aproximar, mas nos ferimos mutuamente, porque os nossos vícios, as nossas imperfeições ferem o outro. E nós estamos aprendendo nesse caminho evolutivo em que estamos, para o mundo de regeneração, estamos aprendendo a controlar os nossos espinhos para não ferir o outro. Eu acho essa história fantástica, que é muito do que nós vivemos. Bom, nesse capítulo, tem várias passagens que Jesus nos fala, algumas advertências. Se a gente pensar bem, o início desse capítulo, ele fala algumas advertências que nós temos que prestar atenção. E ela diz assim: a primeira advertência que Jesus fala: se alguém escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lance ao fundo do mar. O que Jesus fala, né? Aquele que crê em Jesus, que tem o coração puro, que procura seguir os ensinamentos de Jesus, que almeja essa pureza, quando ele é ferido, quando a imperfeição do outro fere, Jesus diz, né, que ele vai ser lançado ao fundo do mar, que ele vai ter um castigo, que ele vai passar por provações maiores, porque aquele que crê e aquele que está no caminho do bem, apesar das suas imperfeições, eles são protegidos por Deus, porque Deus é Pai e Deus nos ama. Então, a primeira advertência: não toque nenhum dos meus pequeninos. E nós percebemos que realmente o trabalhador do bem, aquele que procura estar no caminho o melhor que ele pode estar, porque todos nós somos imperfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Senão a gente já estaria lá em Vênus, né? Nós não estamos morando em Vênus, nós estamos na Terra. Se estamos na Terra, estamos suscetíveis de errarmos e sermos feridos pelos nossos erros e pelo erro do outro. Então, a primeira advertência de Jesus é essa: não toque em nenhum dos meus pequeninos. Na segunda advertência, Jesus fala assim: ai do mundo por causa do escândalo. Então, ai do mundo por causa dos tropeços.
pois é necessário que venha o escândalo. Mas ai do homem, porque o escândalo venha. Todos nós tropeçamos, todos nós temos dificuldades, mas nós temos as nossas responsabilidades. O que é o tropeço? É o nosso livre-arbítrio. Nós fizemos as escolhas erradas. Quando os nossos defeitos, as nossas impurezas, as nossas dificuldades são quando nós fizemos a escolha errada, quando tivemos a oportunidade de escolher e escolhemos não agir no bem. Nós fazemos isso todo dia. Alguém pode falar assim: ah, não, mas eu procuro ser o melhor, eu ajudo as pessoas, eu estou no centro espírita, eu ajudo a campanha do quilo, eu faço caridade, eu contribuo para alguma instituição. Mas não é só isso. É o que se passa na nossa cabeça, no nosso coração. É quando nós identificamos no nosso irmão que ele é menor do que eu. Quando nós julgamos um irmão dizendo que ele está errado. E quem somos nós para julgá-lo, dizer que ele está errado, que ele não devia fazer o que faz? Quem somos nós? Também cobertos de erros. Se nós não erramos do jeito que o nosso irmão errou, mas erramos de outras formas. No nosso pensamento, no nosso querer, no nosso fazer, no nosso pensar. Então, ai do mundo por causa do tropeço. Mas ai do homem que tropeça, porque ele está em erro. E nós sabemos da lei de causa e efeito. Nós sabemos que em erro nós precisamos corrigir. E aí ele diz ainda: por que que o escândalo é preciso? Por que que o escândalo é preciso? Imperfeitos os homens se mostram propensos a praticar o mal. Então, nós somos imperfeitos, temos uma propensão para praticar o mal. O mal é uma consequência da imperfeição dos homens, mas não é obrigatório a prática do mal. Olha só, nós temos, todos nós, temos uma tendência, né? Uma propensão para o mal. Ainda nós pensamos mais em mal do que em bem. Mas nós não somos obrigados a praticar o mal. Só praticamos porque fizemos más escolhas. A gente reclama assim: nossa, mas eu me casei e não deu certo. Meu marido era isso, era aquilo. A minha esposa era isso, era aquilo. Quem escolheu o marido? Quem escolheu a esposa? Fomos nós. Ah, mas os meus filhos, o meu filho é assim, o meu filho é assado, a minha família. Nós sabemos que nós escolhemos a família onde queremos estar. Os filhos também foram nossa escolha para o nosso resgate, nosso aprimoramento. Tudo foi nossa escolha. Porque ele é necessário para que o escândalo venha. Por que que esse escândalo é necessário para a nossa vida? Ele é preciso. Mas por que que ele é muito necessário? Os homens em expiação na terra se punem a si mesmo pelos contatos dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e assim compreendem o inconveniente. Se nós nos ofendemos com alguém, nós estamos presenciando um mal que nos desagrada, né? Nós estamos em desagrado. Eu não gostei do que você disse, eu não gostei do que você fez, e aquilo nos impacta. E não, nós escolhemos não seguir aquele caminho, porque nos faz mal. Aquele caminho nos faz mal. Aquilo que a pessoa nos fez nos faz mal. Nós não gostamos daquilo. Nós queremos outra coisa para a nossa vida. Nós descobrimos o inconveniente. Desculpe aqui, gente. Aí, nós nos incomodamos
com aquilo. Nós nos incomodamos com as pessoas, pela imperfeição do outro. E assim com a vida, conforme a gente vai vivendo, a gente vai vendo o limite do amigo, o limite do familiar. Ele é da minha família, eu o amo, mas ele tem essa imperfeição que eu tenho que relevar ou contornar, compreender. É assim que a gente age um em relação ao outro. E vamos aprendendo como é conviver. É assim que nós vamos nos tornar uma grande família universal. Quando essa família, ela for realmente vivenciada, a gente compreender que os nossos erros, as nossas imperfeições, as nossas dúvidas, todas são sanadas no convívio. A gente vai aprendendo. Por isso que dizem assim: ah, a pessoa fica mais velha, ela fica mais sábia. Não é mais sábia, é vivida. A gente vai aprendendo a viver, vai aprendendo o outro, como é o outro, como ele vê a vida. Se nós podemos conversar, falar com ele, esclarecer, né, clarear o entendimento dele, muito que bem. Às vezes a gente não consegue, a pessoa ainda não consegue entender. Então, é o que Jesus nos ensina, né? Vamos envolver aquela pessoa nas nossas preces, pedir para que a gente tenha clareza de raciocínio, de sentimento, quando estamos junto a Ele. Na terceira advertência, Jesus nos diz assim: tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio trazer a boa nova. Ele veio nos exemplificar como é que nós podemos viver, como é que nós podemos nos ajudar, como aqueles porcos espinhos, né? Como é que nós podemos adaptar os nossos espinhos para não machucar o outro? Uma grande lição é as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças são maravilhosas para nos ensinar como a gente convive com o outro. Então, quando ele fala que os anjos do céu estão olhando sempre a Deus e nos olha, eles estão nos olhando, sabendo das nossas imperfeições, mas nos ajudando a vencê-las. Porque esse é o nosso objetivo, melhorar, sempre. A quarta advertência diz assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Será melhor que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo do inferno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois, se serdes precipitado ao fogo do inferno. Então Jesus fala, bem metaforicamente, que nós temos que eliminar de nós o que nos faz tropeçar. É a reforma íntima. Jesus nos alerta para a reforma íntima. O que que dentro de nós está nos fazendo mal? O que está nos impedindo de crescer? O que está fazendo com que a gente não evolua, não melhore? Então a gente para e pensa, tal coisa é uma coisa recorrente, eu faço sempre. Eu tenho que lutar contra isso. Mas como é que eu luto com a imperfeição? Eu tenho uma dica muito boa. Converse com o seu anjo guardião. É uma coisa que eu faço. Eu converso com o meu anjo guardião e peço: eu tenho esse problema. Meu amigo, meu irmão, eu tenho esse problema. E isso está me consumindo. Por favor, antes que eu faça de novo, quando eu pensar em fazer, quando eu pensar em falar, você me alerte
Combina alguma coisa com o seu anjo guardião. Eu combinei na época que eu precisava uma dor de cabeça, uma coisa que eu não tenho. Eu falei, eu quero uma dor de cabeça. Na hora que eu pensar nessa coisa, você me dá uma dor de cabeça? E olha, gente, na hora que eu pensava, me dava aquela dor de cabeça. Eu falava, tô indo pro caminho errado. E aí eu agradecia e tentava não pensar mais naquilo que estava me martirizando, me fazendo sofrer. Porque os espíritos estão ao nosso lado o tempo inteiro, querendo nos auxiliar. Nós devemos pedir o auxílio. E aí, nós chegamos quase ao nosso final. E eu gostaria muito, nesse momento, nós temos ainda uns 10 minutos para falarmos, e eu queria muito, nesse momento, que todos se sentissem envolvidos nesse abraço de Jesus. Tem uma poesia que eu gosto muito, e quando eu pensei em escândalo, quando eu estava aqui estudando, pensando nas dificuldades, eu pensei assim: todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos na nossa luta diária para sermos melhores. Procuramos andar pelos caminhos retos, mas todos os dias falhamos em algum ponto. Tropeçamos mesmo, mesmo aqueles que estão à frente de trabalhos nas casas espíritas, nas casas religiosas, porque todos nós somos doentes do espírito. Eu tenho uma grande amiga já no plano espiritual, Dona Antônia Pezente, muito querida ao meu coração, que ela sempre dizia na nossa casa espírita: meus irmãos, somos todos doentes do espírito. E vamos à casa espírita para receber o nosso remédio semanal do Evangelho. Porque se não vamos, voltamos a enfermar gravemente. E ela sempre dizia isso. Nós temos que fazer o culto no lar, na nossa casa, para fortalecer o nosso entendimento, que o culto no lar, ele não é para que a gente traga espíritos bons para nossa casa, para que eles venham fazer uma faxina espiritual, nada disso. O culto no lar é para que a gente possa ter uma vida, um olhar diferenciado para a nossa vida, para o que acontece conosco. A gente vai usar os óculos do Evangelho. De tanta gente repetir aquelas lições do Evangelho, elas vão entranhando em nós. E aí sim, quando nós fazemos o culto do Evangelho já com certo entendimento, a espiritualidade está presente, nos auxiliando, apesar de que ela vem sempre. Mas quando nós temos aquele entendimento que nos é necessário, a espiritualidade pode fazer coisas extraordinárias sobre nós. Então, vamos nos sentir neste abraço e vamos acompanhar que eu vou ler essa prece, que eu acho uma prece que nós devemos fazer a Jesus, a Deus, que se chama Prece de Aceitação. E ela diz assim: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem mérito embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças,
para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das dificuldades que carrego. Venho a ti como estou, por isso mesmo rogo. Não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toca-me o coração. E perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja. E ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Que assim seja, meus irmãos. Essa poesia é de Maria Dolores, através de Chico Xavier, no livro Antena de Luz. Que nós possamos ter uma semana abençoada, uma noite de muita paz nos nossos corações. Encerrar o compartilhamento. Voltamos. Então, você tem que encerrar o compartilhamento. Pronto. Deve ter uma faixinha aí dizendo assim, encerrar o compartilhamento. É, ela me falou aqui. Isso. Minha amiga, muito obrigado por essa linda mensagem, essas reflexões muito bonitas. Quando você fala de escândalos, os nossos tropeços, né? É difícil a gente ver essa reflexão, né, com a palavra escândalo, porque a gente Sim, sempre pensa em alguma coisa que alguém vai fazer, e na realidade nós somos os promotores dos escândalos, né? sim, todos nós. Então, muito obrigado, realmente foi muito bonita essa poesia de Maria Dolores encerrando, é muito lindo mesmo. Que Francisco de Assis te abençoe, te fortaleça, te ilumine e que você leve o nosso abraço, um beijo no coração da Casa de Francisco para os irmãos da UMEP. Para Ai, nós- obrigada, Rose. Eu quero agradecer muito a oportunidade do trabalho, né? Falar sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, primeiro é bom para nós, né? Que falamos, porque o primeiro ouvido que ouve é o nosso, né? E depois partilhar com os nossos irmãos é uma coisa muito linda. Eu gosto muito. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu no dia de hoje. Eu sinto, quando você começou no início ali pedindo bênçãos para mim, eu recebi todas. Ai, que bom, que bom. Agradeço imensamente. Muito obrigada, minha amiga. Jesus abençoe a sua casa também, seu lar, a casa de Francisco, que seja só luz no caminho de todos vocês. Obrigada. Eu agradeço em nome dos trabalhadores da casa, em nome de Francisco de Assis, esse irmão querido que tanto nos ensina, né? É uma Sim, o que ele nos ensina, e o nosso mestre querido, né? Esse é nossa paixão. sim. Em Jesus eu adoro falar de Jesus, eu me emociono demais quando a gente estuda sobre o Evangelho e eu tenho que falar de Jesus, é uma paixão muito grande, e é o nosso mestre, e graças a Deus, dessa vez nós acertamos, dessa, finalmente nós acertamos, que possamos ir nesse caminho, né? Muito É, Muito obrigado mesmo. Então, eu meus que irmãos, agradeço. nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Eu acho que vocês gostaram também, porque eu adorei. Amanhã estaremos de volta com os estudos às 16 horas, na obra de Terezinha Oliveira, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, e depois com o Livro dos Médiuns.
para encerrarmos aqui, eu vou pedir à nossa irmã Vera Isaura. Vera, faz, por favor, essa prece de agradecimento, por favor. Liga seu microfone e faz a nossa prece. Boa noite a todos aí. Bem, então, elevando nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, a essa espiritualidade que nos envolveu durante esse estudo, que possamos, através de novos conhecimentos, continuar nossa caminhada de reflexão, de aprimoramento. Jesus querido, te agradecemos por essa possibilidade de estarmos sempre em contato com a espiritualidade amiga. Fica conosco, envolva-nos a todos, em especial aqueles companheiros que nesse momento passam por problemas de saúde e que eles sejam fortalecidos e amparados. Fica conosco e ampare também todos aqueles desencarnados que estão próximos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui encerrando a nossa reunião de hoje, desejando ao Senhor, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós, que necessitamos muito ainda, mas graças a Deus já estamos a caminho. E aí, lembrando sempre Pedro de Camargo, que eu adoro, né? Quando ele diz assim: vocês já se deram os parabéns hoje? Porque nós também precisamos nos dar os parabéns, porque estamos trabalhando, estamos nos esforçando. Então, muito obrigado a todos e ó, um beijão para todos vocês. Boa noite, tchau, Boa obrigada. noite. Obrigada. Boa noite. Boa Descanso. noite a todos. Boa noite a todos. Beijo.